Chamo agora a Daniela Matias Barcelos, representante do PROCON. Bom dia a todos e a todas. No PROCON eu ocupo o cargo já há algum tempo à frente da divisão de reclamação do órgão. Então, do anseio do consumidor e da insatisfação do consumidor eu entendo bem, porque escuto isso todos os dias, faz parte do dia a dia do PROCON. E, infelizmente, o que eu tenho a dizer não é bom. Em 2011, o PROCON Acre teve 1.009 atendimentos em desfavor da empresa Eletrobras. Desses 1.009 atendimentos, 350 resultaram em audiências. Foi necessário o consumidor ir para uma audiência, esperar 30 dias para uma audiência para resolver um problema com a empresa, porque não resolveu diretamente com a empresa. Dessas 350 audiências, apenas 139 resultaram em acordo. Apenas isso. Configurando a empresa em primeiro lugar no cadastro de reclamações fundamentadas no estado do Acre. Em 2012, o quadro não se alterou, ele piorou. Tivemos 1.841 atendimentos em desfavor da empresa. Desses, 946 audiências. Vocês imaginem o que é um órgão público realizar 946 audiências ao ano, façam as contas por dia, úteis, para resolver problemas do consumidor junto com a empresa. Lembrando que a empresa tem um saque e também tem um atendimento ao público. Dessas 946 audiências, apenas 495 acordos realizados. A empresa configurou mais uma vez em primeiro lugar no nosso ranking de reclamações fundamentadas. Agora, em 2013, ainda estamos em outubro. Eu fechei os dados no dia 2. Até dia 2 de outubro, a empresa já havia nos nossos registros 1.194 atendimentos, já superando 2011 e caminhando para superar 2012. Já realizamos 687 audiências, com apenas 308 acordos. Hoje, se a publicação do cadastro fosse hoje, a empresa estaria mais uma vez em primeiro lugar. Campeã. Então, assim, a empresa vem liderando esse ranking já há 3 anos. Não percebemos muita mudança com relação a esforços para mudar esse quadro. O comportamento da empresa diante da publicação do cadastro de reclamação fundamentada, cadastro esse que não é prerrogativa do PROCON Acre, é uma obrigação legal prevista no Código de Defesa do Consumidor, que baseia e alimenta o cadastro nacional, do qual os senhores acompanham também. Mas aqui no Estado nós percebemos que esse cadastro não dispõe da devida atenção por parte da empresa. Todos os anos, dia 15 de março, o PROCON divulga esse cadastro, com o ranking das empresas mais reclamadas no estado do Acre. A resposta da empresa sempre foi no sentido de que o número que figura no cadastro, por exemplo, em 2012, 1.841 atendimentos, é muito insignificante perto da quantidade de unidades consumidoras que a empresa possui. E a fala da direção, até então, sempre foi no sentido de que esse número corresponde a 0,03%, ou 0,0, não devendo ter muita importância, porque estaria satisfatoriamente dentro de uma margem que nós deveríamos aceitar. Quero lembrar que não são todos os consumidores que podem deixar os filhos em casa, que podem gastar um vale-transporte, que podem perder dia de trabalho para ir no PROCON formalizar a sua reclamação. Então, para o PROCON Acre, cada desse tem uma importância imensa, que nós sabemos que ele é exemplificativo. Nós sabemos que ele é uma amostragem, que ele é um retrato do que a população acreana sente, do que a população acreana percebe. Nós não podemos tratar esses números friamente e matematicamente. Não é assim que a sociedade espera de uma administração. Não é assim que a sociedade espera que uma empresa que precisa de concessão pública para funcionar encare o seu consumidor. No PROCON nós temos vários procedimentos. Para quem é da ANEEL, eu fico mais tranquila em dizer, porque eu sei que vocês têm um bom diálogo com a Senacom e conhecem muito do trabalho do PROCON. O PROCON tem um atendimento preliminar, que dispensaria processo administrativo. Para a Eletrobras, nós não fazemos. E cancelamos ele já há algum tempo, porque a empresa simplesmente não respondia. E aí adotamos o procedimento de que, para tudo será aberto processo administrativo direto. Não damos a chance
desse contato informal, em que não precisaria de uma audiência, em que não levaria tanto tempo para o consumidor ter uma resposta. E esse quadro já vem, a empresa se acomodou. Nós tomamos a decisão de tirar um procedimento com a intenção de que causasse um reflexo positivo na empresa, e a empresa se acomodou. Ela não correu atrás para dizer, voltem a fazer liminar comigo, vamos diminuir as audiências. Isso nunca ocorreu. Outro ponto é a dificuldade de negociação de dívidas. O PROCON funciona na OCA. É como se fosse em Brasília, você tem, em São Paulo, acho que é na hora, em Brasília, a OCA é semelhante a na hora, em Brasília, que você conhece. A OCA, o PROCON, ele diretamente fala do Eletrobras. Os consumidores vão ao Eletrobras, não conseguem ser atendidos e já vão diretamente ao PROCON. Isso ocorria. Hoje, a nossa fila está maior do que a da Eletrobras. E a gente tem dificuldade imensa, porque os consumidores já estão se recusando a pegar a senha da Eletrobras. E estão querendo pegar direto a do PROCON. E a gente fala para a população, o senhor tente resolver primeiro junto ao fornecedor. Havendo negativa do fornecedor, busque o órgão. E a população se nega. A população fala, não quero pegar a senha da Eletrobras, eu preciso ir embora. Vou direto no PROCON. Negociação de dívida, como eu estava falando, é um problema, embora relate muitas perdas, relate uma certa dificuldade financeira, a gente percebe que a população muitas vezes está concentrada, muito alta e inflexível, e a exigência de que tenha mais que 2 faturas em aberto também prejudica, porque o consumidor, para negociar a dívida, ele tem que ter energia cortada. Outro ponto é que o consumidor que quer reclamar, ele não pode pagar a fatura. Porque se ele pagar a fatura e for ao PROCON reclamar, a resposta da empresa é, a fatura foi paga. Então, vejamos a situação que o consumidor fica. Ou ele paga, mesmo não concordando, e isso é usado contra ele, ou ele não paga e tem a energia cortada. E depois tem que passar por um outro processo para conseguir negociar essa energia. Me preocupa muito a resolução da ANEEL, que permitiu a cobrança por média. Já era um problema muito grave aqui no Estado, a leitura por média. Acredito e me atrevo a dizer que é o maior problema que nós enfrentamos aqui hoje a leitura. E com a resolução da ANEEL, o que deveria ser exceção de regra? Né? A obrigação que é o consumidor ter a sua leitura realizada mensalmente, ter a cobrança desse serviço mensal, para que isso não comprometa o seu orçamento doméstico, para que isso não comprometa a sua renda familiar. Com a nova resolução, a empresa pode realizar a leitura por média em até 3 ciclos. E isso devia ser exceção, virou regra. Lá no PROCON é frequente, os consumidores que chegam reclamando de faturas altas, a atendente bate o olho no histórico de consumo, porque já estamos treinados em analisar histórico de consumo. Estamos treinados. Muitas vezes nós nos sentimos o saque da empresa. Nós nos sentimos no PROCON o saque da empresa. Então, a atendente bate o olho, verifica lá, 3 médias, 1 leitura. 3 médias, 1 leitura. 3 médias, 1 leitura. E eu tenho vários casos que eu posso apresentar para os senhores. Virou regra a leitura por média. Acho que a ANEEL precisa fazer algo com relação a isso do ponto de vista regulatório. Os consumidores que chegam às audiências e que registram no PROCON, eles não haver impedimento de leitura, reclamam da ausência da leitura, e nós percebemos que muitas vezes a justificativa para que ocorra essa leitura de média é um falso impedimento. O PROCON adotou a seguinte postura: já que em audiência a empresa sempre alega haver impedimento para justificar a ausência de leitura, agora nós estamos pedindo que os consumidores levem uma foto do seu relógio medidor nas audiências, para demonstrar que não há. A sensação do consumidor é que ele é cobrado indevidamente. O cenário aqui no Acre é unânime. Todo mundo acha que paga mais do que o que consome. Todo mundo tem esse sentimento na sua casa. Eu pago mais do que o que eu consumo. Se está certo ou não, nós estamos ansiosos para que vocês assinem logo o convênio com a GEAC, que vai poder nos ajudar no sentido de estar realizando vistoria técnica, de estar realizando a devida análise técnica com o quadro de engenheiros que já possui, para a gente poder verificar.
Se está certo ou não, ainda não podemos dizer, mas é a sensação da população. Ela acha que paga mais do que o que consome. E no PROCON, a maior reclamação é, eles se sentem cobrados indevidamente. Leitura irregular eu já coloquei. E gostaria de fechar apenas dizendo assim, com uma situação dessa, com um consumidor acriano, tão inseguro com relação à cobrança, com o consumidor acriano tão satisfeito com o serviço, porque todos nós na nossas residências sofremos com as oscilações de energia, com os picos de energias que se tem, com a falta de energia que se tem, com essa cobrança que nos causa insegurança. Como é que nós podemos estar aqui discutindo possibilidade de reajuste? Acho que eu não preciso mais acrescentar nada. Agradeço o espaço. PROCON está à disposição. Com a lei da transparência, não há segredos. Esses dados são públicos, os processos são públicos. Estão à disposição de todos. Muito obrigada.